Voz da Comunidade. No Voz da Comunidade, iremos conversar com a professora Eve, com a professora Vanusa. Também iremos conversar com o Apoio Educando, Tiago. Eles vão trazer um pouco o panorama de como que se dá esse acompanhamento das pessoas que estão doentes ou adoecidas em função do trabalho, ou que o trabalho pode piorar esse quadro, tanto por parte da prefeitura quanto por parte da MGS. É importante que a gente diga as diferenças. A prefeitura hoje, ela tem uma empresa terceirizada que presta serviço para o que a gente chama de perícia médica. São aqueles médicos que fazem a avaliação dos servidores que estão adoecidos, que adoeceram, e que também é quem faz a avaliação daqueles servidores que, por alguma razão, não têm mais condições de fazer exatamente o serviço para o qual ele foi originalmente concursado. É possível que essa pessoa trabalhe, mas não é possível que ela trabalhe, como no caso da educação, em sala de aula. Então, é feito uma readaptação funcional. Essa pessoa é direcionada a uma outra função, a uma outra atividade. É essa perícia médica terceirizada que também faz essa avaliação, que pode aceitar ou não esses processos. Já na MGS, a perícia médica ela é própria da empresa, mas o que também não significa que tem um tratamento mais adequado, como vamos ouvir agora nos relatos. Em 2016, eu fiquei muito relutante em ser readaptada. Eu não queria de jeito nenhum, a ponto de a SMED me tirar da escola. Eu queria uma sala de aula, mas eu queria a sala de aula com segurança, e eu não conseguia ter. E aí eu fui para outro órgão da prefeitura, depois eu voltei para a escola como readaptada. Então esse é o processo, a gênese, por que eu fiquei de laudo. Naquele momento, a prefeitura, o laudo era permanente, não tinha essa coisa de 2 em 2 anos. Então eu já peguei lá no comecinho o laudo permanente. Esse foi o começo. Quando a gente fala que é readaptação, é porque o professor, né, ele não tem condições de fazer a atividade docente por alguma razão, por um adoecimento, por um acidente, e aí ele é colocado numa outra função dentro da escola, ou como o caso da Eve, né, mais administrativa, em outra secretaria. Ele continua atuando como servidor público, mas não mais como docente. Você retornou para a escola, Eve? Como que foi esse processo? Eu sou bichinho de escola, né? Eu fiquei fora da escola pouco tempo, depois eu retornei para a escola. Em 2017, eu fui convidada pela gestão, porque houve aquele programa Leituras e Conexões da SMED, e eu fui convidada a fazer o curso de articuladora todos os sábados na FAI, Faculdade de Educação. Eu fiz esse curso e trouxe um legado muito grande para a literatura da escola que eu atuava. Eu fiz vários projetos, de formas precárias, sim. Eu não tinha uma cadeira para sentar, computadora quando alguém podia me ceder um. Eu não tinha um lugar para colocar meu material. Eu não tinha armários, porque eu não era, entre aspas, regente. Mas eu era o que é articuladora, né, gente? Tem nos ouvindo. Eu trabalhava com o tema literatura, todos os segmentos da escola. Eu trabalhava educação infantil, eu trabalhava com Fundamental 1, na época tinha ainda o 6º ano, Fundamental 2, FAEJA e CUMPEI. Eu articulava um tema para todo mundo trabalhar mensalmente. Está registrado em fotos, em vídeos, que assim nesse processo até 2023. Inclusive na pandemia, eu trabalhei igual uma louca, né? E sempre tinha um tema muito bacana. Entretanto, eu não me considero inválida desde 2016, qual foi o laudo conclusivo para me estar aposentada hoje por invalidez. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra invalidez é um adjetivo que diz o seguinte, que não tem valor legal, é nulo, ilegítimo ou falso. Também descreve alguém com pouca força física, fraco, debilitado ou figuralmente que não tem fundamento ou valor. Isso aí está no Aurélio. Então eu já entro nessa questão de ser uma pessoa inútil, ser fraca, debilitada. 2024 e 2025 eu tive vários problemas de adoecimento. Não foi só o adoecimento, assim, hoje eu não vou para a escola. Hoje eu não quero ir, tô com depressão, não vou. Além da depressão, teve outros adoecimentos que não foram
levado em consideração. Mas o que é importante salientar que a Prefeitura terceirizou os serviços de avaliar o funcionário dela. Não são mais profissionais vinculados com cargos efetivos da PBH. Então, quando eu chegava lá, eu chegava sempre com o meu laudo médico e era deferido totalmente. Olha, 30 dias, ela não está bem, ela está deprimida. E eles deferiam, eles não indeferiam. E eu não tive nenhuma ajuda, nenhum suporte, nem da PEG, nem da Prefeitura. A Prefeitura tem uma equipe, gente, tem um projeto PAS, são psicólogos, assistentes sociais, que ajudam alunos e pais de alunos. Tecnicamente é isso, né? Mas é de cada escola. Nem isso a gente tem. A gente adoece e a gente fica ali jogado e eles não perguntam, não vão à escola, não vê a sua condição de trabalho. Muitas vezes chegava na escola e não tinha nada para fazer. Eu ficava de 7 horas da manhã às 17h30 à toa, parada, sentada, olhando todo mundo trabalhar, e eu ficava lá. Posso ajudar? Posso ajudar? Até brincavam comigo, iam fazer um coletinho para mim com essa palavrinha, posso ajudar? Então, uma professora com a carreira sólida, que estudou, que batalhou, que mora na periférica, que fez um concurso, que estudou na PUC, ser tratada dessa maneira, eu acho que mostra o cenário, eu não valorizo professores. Voltando aqui à prefeitura, eu não tive nenhuma ajuda. Quando eu chego para uma perícia, ano passado, dia 27 de outubro, eu tinha tomado um remédio, deixava sonolenta, e a perícia era de manhã. E eu estava muito, muito sonolenta. E o médico começou a perguntar se eu estava bem. Eu falei que não estava bem, que eu estava confusa por causa do medicamento. E eu falava assim, você vai me aposentar? Ele não respondeu nada. E aí ele me aposentou, sem nenhuma comunicação com a direção da escola, não olhou as avaliações de desempenhos minhas todas, porque se você fica um dia na escola, mesmo de atestado, você trabalhou, ninguém te avalia quando você está de atestado, avalia quando você está na escola. Então, eu acho que foi uma maneira muito difícil de ser aposentado aos 49 anos. Primeiro, a prefeitura, quando você adoece por qualquer motivo que seja, eles querem te voltar, te jogar dentro da escola de qualquer forma. O que aconteceu comigo? Então, com 6 meses que eu comecei no tratamento, na perícia já falaram, olha, se você não apresentar resultado, nós vamos voltar você para a escola, num ajuste, qualquer coisa, como se fosse assim. Você tem que produzir. Então, a coisa já começa por aí. Você não vai ficar dentro de casa sem produzir nada. Vamos te jogar lá dentro de qualquer forma. Eu passei por uma perícia, peritos sugeriram essa adaptação, simplesmente mandaram um documento. Aí teve sim uma pessoa da prefeitura que entrou em contato com a escola e fez uma reunião online, eu, a diretora, a vice-diretora e essa pessoa, para definir, através do meu laudo, né, de acordo com o meu laudo, quais ações eu poderia ou não exercer. Mas alguém ir à escola, ter algum tipo de acompanhamento, jamais. Não houve conversa da parte da escola, tampouco, da prefeitura também não, com exceção dessa pessoa que eu te falei, que desde o primeiro dia de readaptação eu andei tendo conversas com ela, foi a única pessoa que realmente, dentro do sistema da prefeitura, enquanto educação, é a única pessoa que realmente me acolheu, que me ouviu, às vezes que eu precisava, eu ligava para tirar dúvida, alguma coisa do tipo. Fora isso, eu não tive acompanhamento nenhum, nem do lado da prefeitura e tampouco do lado da escola. A palavra a ser usada é uma situação ridícula. A gente não se vê meio que em lugar nenhum, a gente não se vê como um ser que trabalha, como um ser pensante, porque as pessoas não nos veem assim. As pessoas acham que nós estamos ali simplesmente ocupando um espaço, nós temos apelidos, somos meio que vigiados o tempo todo, não tem acompanhamento nenhum. E realmente, assim, a prefeitura, a gente voltar para a escola, porque a gente precisa justificar um salário quando a gente adoeceu por causa do trabalho, e você chega na escola, você ouve crítica de um lado, você ouve crítica de outro, você ouve uma piada, mas, assim, um acompanhamento. Hoje em dia, inclusive, as escolas municipais têm o programa PAS, né? Programa de Assistência Social. Para os alunos. Os alunos têm um acompanhamento com psicólogo e assistente social. Não existe isso para funcionário nenhum de escola. Nós, professores dentro de escola, nós somos os últimos da fila. Depois dos últimos da fila, tem mais 10, depois vem professor. É assim que... E aí, depois dos professores, vem os ajustados, vem o que eles chamam de laudéticos. Nós somos os laudéticos, vem depois dos professores, porque a gente deixa de ser professor. Eu sou autista nível de suporte 2 e a MGS, o que ela tem feito com a gente, não só comigo,
que sou autista, mas com várias outras pessoas deficientes, é um escárnio, assim. Eu fui à sede da empresa, levei toda a documentação e hoje eles não querem reconhecer que eu sou autista. Então, eu tenho toda a documentação provando e tudo, tem laudos de órgãos públicos e particulares, mas mesmo assim, a MGS é a única que não reconhece que eu sou autista. Eu fui diagnosticado agora em maio do ano passado. E aí eu encaminhei toda a documentação para eles, e aí eles me enquadraram como PCD lá pelo médico. O médico chegou, que chama João, inclusive o médico, chegou, me enquadrou. E posteriormente a isso, eles me desenquadraram, fizeram uma nova perícia, e nessa perícia, a médica, que chama Cristiane, e que ela tem feito isso com todas as pessoas que são consideradas PCDs, ela foi totalmente capacitista, e aí ela fez uma fala que foi horrorosa, Carol. Ela falou em 2 momentos que não é porque eu sou autista que eu sou PCD. Uma fala totalmente capacitista, que me machucou muito, assim, sabe? Hoje eu estou afastado por 60 dias, e o motivo desse afastamento, que eu vou te falar daqui a pouco, é assim, surreal, assim, sabe? A perícia médica lá é o seguinte: todos os atestados, a partir de 3 dias, você tem que passar por uma perícia médica na sede da empresa. Ao retornar no trabalho, eu tive 5 dias de atestado. Eu fui numa empresa em um dia, eles não aceitaram o meu atestado, porque você tem que encaminhar o atestado digital. Eles já tinham meu atestado, mas eles queriam um atestado físico. Então não fizeram essa perícia e eu retornei para casa. Após isso, na segunda-feira, acho que foi dia 4, eu fui lá na sede e eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Eu fui até a sede entregar um atestado de 5 dias, porque eu já não estava bem. Eu avisei para todos os funcionários da empresa que eu estava em crise, porque o local estava insuportável de cheio, estava muito calor, muito barulho, várias coisas de sensibilidade lá no local. Eu entrei em crise, avisei a todo mundo. A médica, ao invés de fazer o papel dela, me acolher, ela fez várias falas capacitistas comigo. Ela me chamou de burro, que ela falou que eu tinha que estudar. Ela disse que só porque eu sou autista, eu não sou considerado PCD, é uma fala totalmente capacitista. Eu disse a ela que ela estava sendo capacitista, ela simplesmente confirmou isso. Ela disse que o CIPTEA qualquer um tem. Ela disse que eu tinha que pedir conta da empresa. No final, para piorar tudo, ela negou o meu atestado, dizendo que não poderia aceitar meu atestado porque o meu atestado não tinha receita médica. Então, assim, é surreal. Eu entrei em crise de verdade. Em momento algum fui acolhido por ninguém da empresa, ninguém. E, ao contrário, a médica piorou a minha crise. Eu fui para fora da empresa, quase fui atropelado. Quem me socorreu foi os populares que estavam passando. Então, entrei em contato com o sindicato. Um dos diretores do sindicato foi até lá me buscar, porque eu não conseguia sequer andar, assim, sabe? Foi a situação horrível, assim. É importante, né, gente, boa tarde, entender que esse processo que a gente vê nas 3 situações, 2 professoras e um terceirizado da MGS, é a falta de um cuidado e uma ação para essas pessoas, né? Seja para as professoras que não estão mais na sala de aula, mas estão nas escolas, seja para o Tiago, que é um apoio educando, em que a MGS ela gera uma situação tal que leva a um adoecimento a partir dessa falta de política para essas pessoas que estão aí em situações peculiares da saúde dentro do ambiente de trabalho.